Como é que é o nome? Sr. Fabiano, a questão do transporte público era uma grande preocupação deste parlamentar. Eu já havia falado isso aqui no início do ano, porque nós temos um problema grave com relação ao transporte público em Oliveira. E a situação ficou mais crítica nos últimos meses. Por que eu exponho isso? Antes dessa mudança, igual o vereador Antônio Ananias falou, que hoje parece que algumas empresas do distrito industrial não está mais com a Voltur, está optando por um outro tipo de transporte. Aí a gente tem que ver também, dentro da legalidade, quando foi feito o contrato com a licitação com a Voltur, se previa essas linhas do distrito industrial e se essas empresas lá do distrito também têm o poder para estar contratando outra empresa sem processo de licitação. É uma coisa que precisa ser levantada. Mas até antes disso, enquanto a Voltur tinha o transporte das empresas que fornecem o Vale Transporte, a gente chama aqui em Oliveira de passaginha, nós estávamos tendo um problema grave, porque eram oferecidas as passaginhas para os usuários, uma grande pessoa, os usuários dessas empresas, uma parte, ou por ter transporte próprio, ou por ir de carro, ou de carona, enfim, eles vendiam no mercado paralelo esse valor da passaginha muito inferior ao valor de custo de uma passagem. Aí o que estava acontecendo? Os usuários mais carentes dos bairros, da periferia, claro, vinha comprar a passaginha dessa pessoal para usar no seu transporte. Com isso, as linhas dos bairros começaram a ficar mais deficitárias. Se já era deficitária, elas ficaram mais deficitárias ainda. Por quê? A empresa já tinha vendido para as empresas do distrito industrial para oferecer aos seus colaboradores, uma parte desses colaboradores vendia para terceiros, e na hora que a empresa ia lá no bairro buscar fazer o transporte, em vez dela captar um recurso novo que ia entrar no caixa da empresa, ela pegava, aquilo já ia pagando. Então, esse já era um problema que a gente já tinha verificado, não sei a extensão disso, até onde que isso chegou ao ponto que está hoje, mas atrapalhando a questão do transporte público. E é preciso um debate franco, aberto, para a gente achar soluções, porque quem mais precisa do transporte público é o cidadão mais simples. É aquele que não tem condição de ter uma moto, é aquele que não tem um carro, é às vezes as pessoas idosas que têm o direito à gratuidade, mas o transporte não oferecendo, ele não tem como se deslocar. Então, é preciso a gente encontrar aí um ponto de equilíbrio. Precisamos ter um transporte público de qualidade em Oliveira. Vai ter linhas deficitárias? Claro, o transporte é mesclado. A empresa que tiver a concessão do transporte público, nem todos os 100% das linhas ela vai ser lucrativa. Mas aonde que ela é lucrativa numa, na outra que vai compensar aquela linha que é deficitária. E no meu ponto de vista, devido a essa questão das passagens, isso aí começou a haver um descontrole onde nós chegamos, isso pode ser uma das variáveis se nós chegamos aonde está hoje. E aí eu acho que houve também falhas do poder público e também da empresa de tentar conquistar novos usuários, a empresa ficando só, já vendi as passagens, equilibrei aqui financeiramente e vai empurrando. Só que aí veio agora essa questão que algumas empresas do distrito industrial estão optando por outro tipo de transporte, outro tipo não sei se de concessão, não sei como foi feito, acabou que ainda se agravou ainda mais o cenário. Então, eu gostaria da presença do senhor aqui, se eu falasse juridicamente o que o senhor pensa, o que a empresa pensa sobre o transporte público, ou quais os caminhos que a gente pode encontrar para melhorar o transporte público em Oliveira, porque ele é de fundamental importância. É uma cidade de quase 40 mil habitantes, tem bairros distantes, e que as pessoas mais simples precisam se deslocar, e muitas vezes, mas tem mototáxi. Mototáxi atende um certo público, mas nem todos. Uma pessoa mais idosa, uma pessoa que tem medo de andar de mototáxi, ela não vai optar pelo mototáxi. Ela pode, talvez, um táxi, mas o táxi é bem mais caro, ou esses outros aplicativos que tem aí hoje. É mais caro do que usar o transporte público. E estava ocorrendo também, nos finais de semana, devido a empresa começou, no meu entender, diminuiu as linhas, em vez de tentar atrair mais o público,
Com a diminuição de linhas, a situação ainda vai mais se agravando, vai empurrando mais esse público para outras alternativas do que no transporte público. Então, eu queria uma opinião do senhor, juridicamente, do que o presidente falou ali, dessa mudança, o que ocorreu, o que pode ser feito, dentro do processo licitatório, das linhas que a empresa ganhou, quais os que ela hoje está cumprindo, aqueles que não estão cumprindo, o que ela pretende, se tem algum diálogo de encontrar com o executivo, de achar um caminho. A gente sabe que as empresas hoje de transporte estão passando por problemas deficitários. Nos grandes centros, o poder público, às vezes, acaba subsidiando as empresas para ter uma tarifa mais reduzida, porque senão não tem custo. A gente sabe disso em Belo Horizonte, São Paulo, acaba que o poder público consegue subsidiar. Não sei se é o caso nosso de Oliveira, se teria condição, porque a prefeitura também tem seus orçamentos apertados. Então, essa é uma avaliação. Mas ficar sem o transporte público, Oliveira não pode. Achar um caminho, uma solução, precisa. Isso tem que ser construído, no meu entendimento, em conjunto executivo, o que o legislativo puder contribuir também com sugestões, e ouvindo também as empresas e também os usuários, para que a gente possa, talvez, conseguir encontrar um caminho. E a gente tem visto, tem empresas de cidades igual Piracema, ficou sem o transporte público de Piracema a Belo Horizonte, a linha foi extinta. Carmo da Mata, está sem o transporte público de Carmo da Mata a Belo Horizonte. As empresas, a gente sabe que está passando por alguns, não é o caso da Voltou, é outras empresas, mas que tem ocorrido, pós-pandemia, houve algumas dificuldades para as empresas. E a gente tem que tentar encontrar soluções para tentar amenizar a situação, para que a população seja bem atendida. Obrigado. A questão dos mototáxis, eu gostaria de lembrar aqui que o serviço de mototáxi em Oliveira ele é oferecido antes do processo de licitação. Oliveira foi talvez uma das primeiras cidades a licitar, a legalizar o serviço de mototáxi. Então, em 2011, quando a empresa participou do processo de licitação, ela já conhecia o serviço de mototáxi. Podemos até ter algum mototáxi não legalizado, que está trabalhando na clandestinidade. Aí é outra questão de fiscalização. Mas as cooperativas de mototáxis aqui, tem projeto de lei aprovado aqui, leis, se não me engano, no ano 2000, antes do ano 2000, quando o município legalizou. Então, dos outros meios alternativos, eu não entro no mérito, que esse de aplicativo surgiu depois, mas a questão do mototáxi tem que ficar claro que ele é regulamentado em Oliveira, tem os princípios e normas. O que eu vejo é como achar o equilíbrio, porque não adianta só aumentar o valor da tarifa, porque se você aumenta o valor da tarifa, você expulsa o usuário, você tem um ponto de equilíbrio, na economia a gente sabe da curva da oferta, da procura e da demanda. Se você pegar, dar um aumento exorbitante, você afasta o usuário. O que eu acho que precisa ter é uma transparência de como melhorar o serviço em Oliveira, agregando aí talvez até um novo estudo das rotas, principalmente dentro da cidade. Porque enquanto a empresa tinha ali o usuário da Cromer, que era um valor, eu não sei como funcionava, mas eu acredito que a Cromer passava um valor fixo para a empresa, mantendo ali, oferecendo ali o vale transporte, as passagens, como a gente chama, para os seus servidores. Enquanto a empresa estava ali, estava dando para ter o equilíbrio. Só que, infelizmente, aí a empresa ou o poder público, eu não sei porquê, não se ateve para tentar melhorar ainda, para trazer mais usuários para dentro do sistema. Aí, com a redução veio a pandemia, com a redução de mais linhas, o usuário sumiu. Hoje, sem ter o usuário que pague, a empresa pode até dia 30 encerrar o seu processo, a prefeitura abriu um novo licitatório. Qual o empresário que vai querer disputar uma empresa aqui para ela ficar no vermelho? Nenhum. Então, eu acho que tem que chegar a um acordo executivo com a empresa vai até 2024, né? Como Vossa Senhoria falou, tentar achar, às vezes, um acordo de ajudar desse sentido, mas também que melhore o serviço. Não adianta a prefeitura injetar recursos públicos lá e a empresa também não fazer sua parte de tentar trazer de novo o usuário para dentro do sistema. Porque senão vai chegar em 2024, o problema vai continuar a mesma coisa.
E eu acredito também que quando foi feito o processo licitatório, a questão da Crombie não estava dentro do contrato. Então, eu não sei como que a empresa participou, se a empresa teve uma análise do perfil do usuário de Oliveira, como que ela chegou, mas ela tem que debruçar em cima do que ela participou e tentar encontrar o que aconteceu para que nós chegássemos nessa situação. Um fator, a pandemia, assumir os usuários, fez sumir a pessoa do transporte público. Mas não é só. Eu acho que essas diminuições de linha, quanto mais diminui uma linha, quanto mais vai só aumentando o problema, vai só agravando o problema para frente. Agora, eu torço porque acho uma solução. Nem que tenha até o município investir para tentar, pelo menos no início, reequilibrar, até que ver se a empresa consegue atrair de novo o usuário para dentro do sistema, pode ser um dos caminhos. A cidade de Cláudio começou a oferecer o transporte público gratuito assim, em 6 meses. E é gratuito? Não, porque não existe almoço de graça. Ela está tirando, o poder público está tirando dinheiro de uma obra, de investimento, e jogando o transporte público, não pode deixar desassistido. Mas pode ser um caminho. Agora, aumentar tarifas para tentar reequilibrar, eu vejo que vai só agravar ainda mais a situação. É uma situação complexa. Acho que ninguém tem uma solução mágica, tem que fazer isso, pronto. Acho que depende de muito estudo, de muita conversa. Agora, que a cidade precisa ter o transporte público, manter o transporte público é primordial, porque ele principalmente é para as pessoas mais simples e mais carentes. Quem não tem um carro, quem não pode pagar um mototáxi, para a pessoa mais simples, o idoso que precisa gratuitamente, como a lei permite usar, tem que achar um caminho. Eram essas minhas considerações aqui, presidente. Acompanhe o trabalho do vereador Cirlei Clécio em www.cirleiclécio.com.br e também nas suas redes sociais.